Há 7 anos, uma história começou e muitas vidas foram transformadas. E hoje, gente, sejam bem-vindos. 7 anos de Invisto para você. 27 de setembro de 2018. Fazia apenas um ano que eu tinha conhecido o mercado de criptomoedas. Fazia um ano apenas que eu tinha ganho um bom dinheiro com os meus primeiros investimentos dentro do mercado de cripto. Se você ainda não conhece essa história, se você não está dentro da Invisto para você, se você não faz parte desse movimento, é um bom momento para você começar a entrar, para você entender e para você não ficar os próximos 7 anos fora, gente. Sejam bem-vindos, obrigada. Olha aqui, ó. Todos os meus clientes, gente, ó, todo mundo cliente, ó, Johnny, a Karen, Éder, José Carlos, Gui, todos os meus, Davi, Grace, Steven, Johnny, Yasmin, Ana Paula, Cris, todos os meus clientes, gente, sejam bem-vindos. Nós com certeza não seríamos nada sem você, né? Sem realmente a participação, sem vocês realmente confiarem primeiramente em mim e depois no sistema e depois na nossa equipe. Gente, sejam bem-vindos. E como tem muita gente nova chegando, tem muita gente nova vindo para Invisto, talvez você ainda não conheça a história dela. E eu não posso começar esse dia, eu não posso começar essa live sem falar da história, porque é isso que nos move, gente. 7 anos, 7 anos, desculpa aí, mas não é para qualquer um, né? E dentro desses 7 anos veio uma pandemia, gente, onde atingiu o mundo inteiro. Então realmente a gente percebe nitidamente que é Deus no negócio, porque, gente, de verdade, a gente não é nada se for só por nós. Mas quando Deus olha para você e vê que você tem uma boa intenção, que você tem um propósito e que você quer realmente transformar a vida das pessoas, Ele vai multiplicar os talentos. Tem uma parábola que eu gosto muito, que é justamente a parábola dos talentos, que ela fala que Deus deu 3 e 5 para cada um deles. Deu 1 talento, 3 talentos, 5 talentos. E para cada um segundo a capacidade. O primeiro, ele foi lá, enterrou, não multiplicou. O segundo foi lá e multiplicou. De 3 foi para 6. E o que tinha 5 também foi rapidamente e multiplicou os talentos. E quando Deus veio falar, e ele elogiou aquele que tinha 3, aquele que tinha 5, porque eu te dei talentos e você multiplicou, você utilizou. Mas aquele que não tem utilizado os talentos que Deus tem colocado na mão, Deus, na verdade, né, acabou rejeitando a pessoa, sabe? Porque Deus, ele te dá esses talentos para você transbordar na vida das pessoas. E foi isso que ele colocou. Então, gente, é incrível. Quanto mais pessoas a gente vai atingindo, mais pessoas a gente vai realmente transformando, ajudando a transformar, porque a gente não transforma sozinho. E então ele vai colocando mais coisas na nossa vida. Sejam bem-vindos, obrigada. Hoje é um grande dia e eu vou contar um pouquinho da história. Eu sei que muitos de vocês já conhecem a história, mas é importantíssimo. Ano a ano eu pretendo vir aqui e contar para vocês como aconteceu. Como aconteceu? O ano não foi em 2018. Não foi em 2018, na verdade, desde pequena, Deus já tinha me dado essa visão de empreendedorismo. Eu era aquela pessoa lá da escola que era a que movimentava tudo, a que fazia cachorro-quente para juntar dinheiro. Nós fomos na 8ª série daquela minha escola lá, a gente foi a primeira, e se eu não me engano, a única, depois eu não sei, mas até então nunca
um grupo, uma sala de aula tinha se formado na 8ª série com direito à viagem, gente. E eu, na 5ª série, já estava organizando, junto com a minha professora de matemática, a nossa, como que é, como fala, se esquece às vezes, nós ia celebrar o final da 8ª série. A nossa formatura, essa é a palavra. A nossa formatura da 5ª à 8ª série, eu já estava ali, né, liderando, ajudando a fazer cachorro-quente. Toda quinta-feira nós fazia cachorro-quente e eu já administrava o dinheiro da sala de aula. Então, quando Deus ele coloca os talentos no nosso coração, na nossa vida, não é à toa. Jamais eu imaginei. Da 5ª série eu já administrava o valor da sala de aula e a 8ª série a gente viajou, a gente fez a nossa festa de formatura. Então Deus ele já tinha esse propósito para mim, eu que não sabia. E aí depois eu me apaixonei pela odontologia, fui fazer odontologia, mas eu sempre soube que tinha mais. Que eu era dentista e eu só atingia uma parte de umas pessoas. Eu não conseguia atingir muitas pessoas, eram só aquelas pessoas que iam ali no consultório. E olha que eu tinha 2 consultórios, trabalhava muito e tudo, mas eu sempre sabia que faltava. E Deus sempre vai me dando essa questão de eu organizar o dinheiro, de eu investir. Eu sou aquela pessoa que eu gosto muito de fazer o dinheiro crescer, mas eu não sou aquela pessoa que gosta muito de gastar. Gente, é a receita perfeita. Você gosta de juntar e não gosta de gastar? Qual que é o grande problema das pessoas? Que as pessoas, às vezes, elas não param para juntar dinheiro e o pouco que juntam, elas gastam. Não, gente, o que você tem que fazer? Você tem que multiplicar o dinheiro, multiplicar. Ó, obrigada, ela tá me falando que eu tô bonita de azul. Gente, eu tô até de laço hoje. Falei, não, vou colocar lá uma camisa de laço. Por quê? Porque hoje é realmente um dia glorioso, é um dia de grande celebração, é um dia de muita alegria. Obrigada, Andri, obrigada. E aí, então, Deus já veio me dando esses dons de juntar dinheiro, de acumular, de ter a visão de viver de renda, sabe? A riqueza procura quem sabe guardar. Olha aqui, ó, o Félix falando. A riqueza procura aquele que sabe guardar, sabe multiplicar e sabe proteger, tá? Então, para que você realmente também venha ter sucesso financeiro, você precisa primeiramente, sim, gente, guardar, aumentar o seu capital, você precisa multiplicar e sim, gente, você precisa gastar com sabedoria e proteger ele também. Então é isso que a gente faz já há 7 anos. E, gente, então, enquanto eu era dentista, eu sempre fui fazendo investimentos. Vocês sabiam que o primeiro investimento que eu fiz, fora o investimento em mim mesmo, que foi aperfeiçoamento, especialidade e tudo, mas o primeiro investimento realmente que eu fiz, vocês sabiam que eu montei, juntamente com o meu irmão, tem um irmão que é agrônomo, e nós montamos uma cooperativa. E quando eu era dentista, gente, eu lembro direitinho, meus primeiros R$2.000, eu fiz um investimento, a gente começou a investir na cooperativa de plantação de eucalipto. Eu tenho até hoje, acho que ano passado, ano retrasado, eu recebi um valor desse investimento de 17 anos depois, sabe? Então, eu falei, nossa, nem tava esperando esse dinheiro, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Né? Acabei investindo lá, numa casa aí no Brasil. Então, eu sempre busquei fazer os investimentos. Enquanto eu era dentista, eu me aperfeiçoava como dentista, mas eu sempre pensei, um dia eu vou viver de renda. Esse era o meu maior desejo, viver de renda. E porque eu queria viver de renda, eu quis ajudar as outras pessoas a viver de renda. Gente, quem que vive de renda aí?
Quem que vive de renda? Quem que ajuda? Quem que tem esse valor mês a mês, onde te ajuda, onde se você quiser, tipo, não, eu posso viver com isso. Tem gente que já vive de renda? Eu sei que tem vários e vários clientes que vivem de renda, tá? Então, viver de renda é isso. Ah, mas daí você nunca mais vai trabalhar? Não, por que eu vou deixar de produzir, sendo que é isso que me dá alegria? Hoje eu já não produzo mais pelo dinheiro, mas sim pela transformação na vida das pessoas. Félix falando renda residual. É isso aí, aquele valor que todos os meses cai na sua conta. E aí eu sempre fui fazendo os investimentos, fiz curso de bolsa de valores, fizemos essa plantação de eucalipto. E gente, olha só, como na maior parte, à medida que vai passando o tempo, as pessoas vão desistindo. Eu lembro que a gente começou essa cooperativa em 23 pessoas. E no final a gente ficou acho que em 9. Se eu não me engano foi em 9. Por quê? Porque as pessoas foram saindo, porque tinha que ir investindo mais. Era uma coisa... Imagina, a plantação de eucalipto é 7, 8 anos para você ter o primeiro rendimento. Às vezes, as pessoas, elas têm muita pressa e acabam não fazendo investimentos longos, investimentos a médio e longo prazo. E imagina, a nossa primeira colheita ia ser 7 anos e acabou não sendo 7 anos, porque quando deu 7 anos não estava bom pra gente cortar os eucaliptos. Eu acho que deu uns 9 anos pra gente ter o primeiro retorno do meu primeiro investimento. Então, a gente sempre teve esse olhar para o longo prazo, para você acumular a longo prazo. E é o que eu tenho feito até hoje. A Adriana tá falando, graças a você eu posso viver de renda, parece um sonho. É maravilhoso mesmo, Adri. Né? O Éder, hoje completa 7 anos, pelo menos 100 anos. 30 anos, gente, 30 anos é o meu plano, mas eu vou compartilhar ainda para vocês qual que vai ser o caminhar a partir de agora. O dinheiro trabalhar para você, isso mesmo, Marcos, o dinheiro trabalha para nós, glória a Deus. E aí, gente, eu só fui fazendo investimento, até que, só que eu tinha uma coisa na cabeça. É por isso que eu falo que você tem que estudar, que você tem que ler livro, que você tem que se aperfeiçoar, porque o livro que eu li, já falei milhões de vezes para você, Pai Rico, Pai Pobre, e eu não só li o primeiro, eu li a coleção inteira dele. E no segundo livro, onde chama Independência Financeira, ali no iniciozinho já, ele dá o exemplo de um dentista. E ele fala, se você for um dentista e você começar a se aperfeiçoar e você começar a ser bom, mais clientes você vai atender, mais dinheiro você vai ter, mas menos tempo você tem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que sair da corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? É você trabalhar, ganhar e gastar. Trabalhar, ganhar e gastar. Gente, você tem que trabalhar, você tem que ganhar. E antes de gastar, você tem que tirar uma parte para investir. Quem que paga a si mesmo? Tem que tira uma parte. Gente, eu todo início de mês, dia 1º, a primeira coisa... eu dou para Deus, que é a parte de Deus, que é as minhas primícias. No dia 1º, tá? Eu faço isso. E aí depois eu sempre tiro mais uma parte para ir acumulando até hoje. Aí outras partes, depois eu vou pagar as contas, gente. Depois verdade, eu pago as contas depois. E a maioria das pessoas, elas vão e pagam as contas primeiro. Ai, Rosângela, mas você tá dizendo para não pagar as contas? Não, de jeito nenhum. Você tem que pagar, você tem que honrar suas contas. Porém, tá? Você precisa se pagar primeiro, você precisa tirar dinheiro para investir. E se você, né, tem essa prática de dar dízimo e oferta, pode dar para Deus, porque Deus, ele não deve nada para ninguém. Ele devolve, ele transborda. Então eu faço isso. Gente, esses dias eu fiquei louca que eu paguei uma pessoa antes de mandar o dinheiro. É sempre dia 1º. Dia 1º, assim, é o dia que eu pego, né? Já fechei a conta todo do mês, eu tenho que tirar um dinheiro e mandar lá para a igreja.
E esses dias eu paguei, uns 2, 3 meses atrás, eu paguei uma pessoa antes, já era de manhã e tal, eu tinha que pagar ela, antes eu acabei pagando ela. Mas eu fiquei tão acusada, sabe? Que daí depois eu também fui lá e dei o dobro, sabe? Por quê? Porque pra mim é importantíssimo isso, você honrar a quem deve honra, né? Então, primeiro é Deus, depois ali pra mim, tira a sua parte e depois você vai pagar as outras pessoas. É assim mesmo, gente. Se você fizer essa prática, pode ter certeza que você vai multiplicar seu dinheiro. E eu vou falar pra você, nunca vai faltar. Não falta. Não falta, gente, não falta, pelo contrário, transborda, só que você tem que acreditar, você tem que tomar uma atitude, porque se você fizer isso, pode ter certeza que a sua vida vai transbordar. E aí, né, lá em 2017, aí ele me falou isso lá no livro, e eu fiquei com aquilo lá, eu falei, nossa gente, eu tenho que fazer, tenho que viver de renda, eu tenho que ter um valor para o futuro, para chegar uma hora e não precisar ficar trabalhando a vida inteira. Eu já contei essa história para vocês numa live, que eu fui em um congresso, no CIOSP, Congresso de São Paulo, e eu aí fui assistir uma palestra e era um dentista, um senhorzinho, gente, sei lá, ele tinha 70, quase 80 anos ali. E eu lembro justamente quando ele falou assim, ele falou, gente, a odontologia, ela não vai te deixar rico, mas você sempre vai ter um dinheirinho. Eu pensei assim, eu falei, um dinheirinho? Ah, não me venha com pouca coisa que não me serve. Eu não quero um dinheirinho. Eu quero dinheiro para eu poder fazer o que eu quiser. Eu quero dinheiro para eu poder viajar para onde eu quiser, para eu ir no restaurante que eu quiser. Eu quero dinheiro para eu poder ajudar as outras pessoas. Então não me venha com pouca coisa que não me serve. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando você quer prosperar, sabe, é não se contente com pouco. Não se contente, você pode mais. Deus te deu dons e talentos para que você possa ir além, gente. Além. E aí, né? Aí, ok, continuei fazendo, então, mas sempre pensando no futuro, sempre fazendo meus investimentos, sempre buscando guardar mais dinheiro. Gente, eu sempre guardei mais do que eu gastei. Sempre. E essa regra não tem. Dificilmente, mas é muito difícil você ficar sem dinheiro se você guarda mais do que você gasta. Não fecha a conta, gente, não fecha. E agora não fecha a conta também quando você gasta mais do que você ganha. A conta não fecha, sabe? Então, se você guarda mais que gasta, gente, nossa, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu vou falar pra vocês, gente, só quando vocês têm realmente dinheiro, vocês vão ver que vocês nem precisam de tanto dinheiro. Não precisa. Se você é uma pessoa que está desesperada atrás do dinheiro, você não precisa de tanto. Porém, claro, eu super recomendo que você venha se aperfeiçoando, venha buscando sempre crescer mais. Mas é só quando você tem que você entende que você nem precisa de tanto, sabe? Então, é por quê? Porque a gente é satisfeito naquilo que Deus já colocou no nosso coração. E aí, enquanto eu era dentista fazendo investimentos, veio o Robert Kiyosaki para o Brasil. Gente, né, a pessoa que me direcionou, que me orientou, às vezes vem meus clientes aqui, inclusive tá chegando um cliente amanhã, ele é recém-cliente, acho que faz 2 meses que ele acabou de entrar a indicação aqui dos nossos clientes, e ele vai chegar aqui em Miami. Ele falou, Rosângela, eu quero te conhecer. Falei, vamos tomar um café, com certeza. E assim também o Robert Kiyosaki foi para São Paulo, foi para o Brasil. Eu falei, gente, eu quero estar lá, porque ele me ajudou, ele mudou a minha mente, né? Então o que ele plantou em mim foi algo maravilhoso, eu quero ir lá. E aí quando eu vi que ele estava no Brasil, peguei, fui lá no curso dele. E isso foi dia 23 de setembro de 2017. E eu lembro como se fosse hoje. Ele tinha dado, né, toda a palestra e de repente ele parou e ele falou assim, o que vocês acham de Bitcoin? Gente, eu nunca tinha ouvido falar de Bitcoin em 2017 e foi criado em 2008.
né? Eu nunca, 2017. Foi criado em 2008 e eu ainda não tinha ouvido falar de Bitcoin. Por quê? Porque eu estava no tradicional. E se você é aquela pessoa que ainda está no tradicional, que tem medo de ir além, você está deixando dinheiro na mesa. Porque eu conheci o Bitcoin nesse dia, foi de 23 de setembro de 2017. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas, o que é isso? O que é Bitcoin? O que é Bitcoin? Não sei o que é. E aí uma guria falou, é uma moedinha que sobe e desce. Falei, gente, o que é isso? E aí ele falou, né? Ele falou aquela célebre frase lá, né? Existe a possibilidade de Bitcoin ainda transformar o mundo financeiro da mesma forma que a internet mudou o mundo. Falei, peraí, gente, a internet mudou o mundo. Que negócio é esse? Eu saí de lá desesperada. Falei, gente, eu quero saber o que é isso, quero saber o que é isso. Aí eu fui para São Paulo, gente, até novembro, tá? Até novembro, isso era setembro, final de setembro, né? 23 de setembro. Outubro, novembro, eu já tinha ido para São Paulo, para Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, fazer curso presencial. Eu fui na primeira conferência de criptomoedas do Brasil. Eu fui, sabe? Por quê? Porque eu entrei nesse boom ali e mudou a minha vida. Eu comprei os primeiros bitcoins a $3.000, um mês e meio depois foi para 21, vendi a 19, deu mais de 600%. E aí eu que estava acostumada com aquele tradicional 15, 18, 20% ao ano, de repente, em um mês e meio, eu tive mais de 600%, falei, não, esse mercado não é normal, esse mercado é diferente. E a partir dali eu comecei a me dedicar, fui uma das primeiras dentistas a aceitar Bitcoin no consultório, fazia meus clientes comprar Bitcoin, fazia meus clientes pagar os dentes dele, o tratamento deles em Bitcoin. Então, aí as pessoas me chamavam de louca, que aquilo era uma bolha, que aquilo ia. Aí, infelizmente, quando você entra e você ainda não tem muito conhecimento, entrei em pirâmide, né? Porque daí quando você entra nesse meio, vem 300.000 pessoas ali te apresentando várias formas. Entrei em pirâmide, perdi dinheiro, mas eu vou falar pra vocês, gente, que as pirâmides foram uma grande escola pra mim, tá? Por quê? Porque eu comecei a colocar, eu lembro que teve uma época que eu sempre falei, né, minha máxima, diversificação é a melhor opção. Eu lembro que eu colocava em 5, mas chegou uma hora que as 5 quebraram e nenhuma delas passou mais de 2 anos. Nenhuma delas passou mais de 2 anos, era 1 ano e meio, acho que teve uma que foi 2 anos e 3 meses. Na verdade, com 2 anos ela já foi indo e 3 meses ela foi embora, 2 anos e 3 meses ela foi embora de vez. Só que eu comecei a entender, eu falei, mas peraí, o mercado ele é bom. O mercado ele dá, eu falei, o formato que eles estão fazendo que não é legal. O formato que eles estão colocando aqui não dá. E aí eu comecei a visualizar o que dava, o que não dava, e eu comecei a operar, eu comecei a trabalhar para mim mesmo, né? E durante o consultório mesmo eu dizia, olha, compra Bitcoin, vai, compra. Ah, não, Rosângela, eu não sei como, eu não sei. Falei, não, mas eu ensino para você. Ah, você não investe para mim? Ah, eu invisto para você. E aí era o ano de 2018, um ano depois ali, né, que eu já tava, nem eram alguns meses que eu já tava conhecendo. E eu lembro, gente, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque eu lembro que foi abril de 2018, o que acontecia? Eu tava doida, né? Porque eu trabalhava no consultório das 8 às 10 da noite, eu chegava em casa e eu ia operar ainda. Por quê? Qual que é o grande diferencial do mercado de criptomoedas com todos os outros mercados? 24/7. É 24 horas, 7 dias por semana. Então eu podia operar final de semana, eu poderia operar 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora. Então eu chegava 10 horas da noite do consultório, tomava um banho e ficava até 1h30, 2 horas operando. E aí, o que aconteceu? Eu me desgastei em abril. O meu braço travou. Por quê? Porque eu tava sobrecarregada. Além do que eu já trabalhava com consultório, eu ainda ficava à noite operando, né? E aí o meu braço travou.
Aí sabe o que aconteceu, gente? Uma pessoa prevenida também sempre vai se sair bem. Eu sempre tive seguros de tudo. Eu tinha seguro da minha mão. Por quê? Porque a minha mão era a minha maior ferramenta. E aí foi aí que começou. Aí eu lembro que eu fui no médico, era muita dor. Eu lembro que eu chorava de dor. E aí ele falou, olha, você vai ter que reduzir 50% do teu do tempo que você trabalha, sabe? Você tem que reduzir. Eu falei, meu Deus, vou ter que reduzir, reduzir de trabalhar. E nesses 3 meses eu fiquei no seguro. Aí eu fiquei só operando e eu percebi que eu podia eu mesma viver do mercado. Só eu, sem precisar de ninguém. Só com o dinheiro que eu já tinha, que eu já estava guardando, que eu já tinha ganho no mercado, eu poderia viver do mercado. E foi ali, a partir de abril, maio, junho... daí, gente, ó, foi abril. Isso começou abril, maio e junho. Junho é meu aniversário. Dia 11 de junho é o dia que é o meu ano novo, que eu falo, que é o dia que eu paro, eu reflito, eu olho pra minha vida, eu vejo o que tá bom, o que não tá, e aí depois eu tomo um novo rumo. Se tiver bom, eu continuo, tento melhorar, se não tiver, eu descarto. E eu lembro que junho, no meu aniversário, eu lembro que eu fiquei pensando, gente, eu falei, eu não vou ficar trabalhando no consultório desse jeito, com muita dor, né? E eu falei, eu vou começar a operar. E aí nisso eu comecei a falar para os clientes e os clientes falaram, não, investe para mim, investe para mim. Eu só queria ensinar as pessoas, mas investe para mim. Eu invisto para você, eu invisto para você, eu invisto para você. E até que quando eu vi, eu já tava com uns 15, 20 clientes ali, já tava com dinheiro dos clientes. Primeiro dinheiro, quem colocou foi a minha própria secretária. A Michele tá aí? Será que a Michele tá aí? Ô, Miss, você tá aí ou não? Me fala se você tá aí. Michele trabalhava comigo, nós trabalhávamos. Me fala se você tá aí, Mi. A Michele era minha secretária e ela foi uma das primeiras pessoas que colocou. Lembra que ela colocou 10 mil reais. E aí eu comecei, aí teve outro cliente que me dava 2, outro 3, outro 5 e tal. E eu comecei a trabalhar esse dinheiro, tá? Comecei a trabalhar e aí eu percebi que eu estava com um negócio nas mãos. Então, gente, dia 27 de setembro de 2018 chegou o meu CNPJ. Dia 1º de outubro eu não era mais dentista. Né? Claro que de junho até vir meu CNPJ, eu fui organizando as coisas. Eu fui falando com os dentistas, fui vendendo a minha parte. A princípio eu ia só fazer com que eles trabalhassem para mim, mas aí como eu queria vir para os Estados Unidos, falei, não, quer saber? Eu vou vender tudo, vou fazer skin de game, gente. Skin de game é você colocar a tua pele em jogo. Eu vendi aquilo que era seguro para mim. Meu consultório, os meus clientes, era tudo muito seguro para mim. E eu falei, não, eu vou vender tudo, vou comprar criptomoeda e vou embora para os Estados Unidos. E foi assim, ninguém acreditava, Marcos, é justamente isso. Ninguém acreditava. Não, as pessoas diziam, você tá ficando louca. Meu Deus, quanto tempo você lutou para você ser dentista, agora que você tá bem, agora que você tá no topo, sabe? Agora que você tá lá em cima, por que você vai fazer isso? Mas eu sabia que eu tava diante de algo diferente. Então, dia 27 de setembro chegou o meu CNPJ, é o mesmo CNPJ até hoje. O mesmo CNPJ que você lá, quando você investe na Invisto e você envia o valor, é esse CNPJ, é a mesma porcentagem. A gente não mudou a porcentagem, a gente vai mudando o valor, né? À medida que vai passando o tempo, o dinheiro ele vai perdendo o valor, então você tem que ir aumentando. Olha o Johnny, a Pri também é dentista. Parabéns, Rô, você é inspiração. A Marta tá falando que incrível tudo isso. Eu estou ansioso para fazer novos investimentos. Em breve, em nome de Jesus, a Invisto foi minha melhor escolha. Amém, amém. E aí a gente começou. E eu comecei com outro. E veio, e foi. E aí veio a pandemia.
e de repente o mercado cai 50%. Gente, eu tava na pandemia, eu tava com 2 anos só de Invisto. Então eu não tinha ainda o mesmo valor, a mesma quantidade de carteira que a gente tem. Eu não tinha ainda, né? Eu tinha o meu valor, que o maior aporte inicial, quando eu decidi fazer só a empresa, foi o meu mesmo. Que daí eu peguei todo aquele dinheiro que eu tinha já, que eu tinha vendido e tal, as coisas, e eu coloquei na empresa. Então, eu mesmo fui a primeira a colocar esse aporte grande ali. Não, eu vou investir nisso. E aí, eu lembro que veio a pandemia, eu só tava com 2 anos da Invisto ainda. 2 anos. E eu não tinha a mesma quantidade. E o mercado despencou 50%. Gente, eu lembro as minhas carteiras negativas. Todas negativas. E eu tinha 2 pessoas que trabalhavam comigo. Uma delas que trabalha até hoje e uma outra pessoa que ficou um pouco tempo comigo e aí acabou, né, indo buscar os propósitos dele. E aí eles trabalhavam comigo e aí eu falei, meu Deus, caiu, e agora? Ah, não, né, o contrato fala, não, que se até vão pagar pela metade, e aí eu falei, não, mas é justamente nesse período que mais os clientes precisam, sabe? Então, e eu fui contra eles, eu falei, mas olha, você tem respaldo até no próprio contrato, que se o mercado cair, você pode pegar, e as carteiras estão negativas, você vai ter que vender moeda negativa para pagar eles. Eu falei, é verdade. Ó, o Fábio tá dizendo, eu vendi a minha casa faz 1 ano e investi com a Rosângela. Eu não tinha saída. Ou eu vendia ou eu perdia para os bancos. Olha só o que ele fez, e é verdade. E o Fábio conhece muito de mercado. O Fábio tá no mercado, acho que antes de mim, né, Fábio? O Fábio tá no mercado financeiro, no mercado de cripto antes de mim. E aí, gente, eu lembro que a pandemia foi algo assim que eu tive que tomar uma decisão sozinha, contrário ao que eles estavam fazendo, sabe? Ó, a Ju tá dizendo, estamos aprendendo muito sobre investimentos, amém. E às vezes você vai ter que tomar algumas atitudes não pela lógica, mas pelo aquilo que você acredita. Eu olhei, eu falei, é o momento que mais os clientes precisam. Todos eles perderam o emprego e agora esse investimento, né, que eles contam com isso, falei, não, nós vamos vender moeda negativa. Eu lembro que eu vendia moeda assim, com 50% mais baixo, mas eu paguei os clientes, sabe? Eu falei, não, nós vamos manter. Só que, gente, Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso. Aí, o que aconteceu? Aí, o jogo vira, porque o que aconteceu? Aí os clientes começaram a falar, nossa, graças a Deus que eu tenho Invisto, eu tô tranquilo. E aí começou a vir um e vir outro, e a Invisto veio e deu um salto. Por quê? Porque muita gente veio. E aí o que aconteceu? Nesse período, os clientes vieram, colocaram um grande valor e as moedas estavam muito baixas. As moedas estavam na promoção. Então a gente comprou de balde, compramos Ethereum, Bitcoin Cash, compramos de balde, eu comprei muito barato. E logo depois, em 2021, também veio uma grande alta, a gente assim superabundou. Então a gente foi assim, né, foi de salto em salto, né? Aí nós demos um grande up. E é isso que a gente busca fazer até hoje, em momentos de queda, em momentos de que o mercado cai, a gente mantém para você. Hoje eu não tenho problema de dizer, estava falando, gente, se ficar negativo, o mercado tá negativo, não se preocupe, vocês vão receber a mesma coisa. Claro que em períodos de grande alta, por exemplo, 2024, o mercado explodiu, a gente estava com muita moeda acumulada, moeda barata acumulada. 2025, o mercado explodiu e aí, claro que veio os clientes falar, Rô, você não vai pagar mais pra gente porque o mercado tá explodindo. Eu falei, não vou não, gente,
Não vou. Por quê? Porque é o período onde você faz as grandes reservas. Porque a queda vem, o mercado ele é cíclico, sabe? O mercado ele é cíclico, ele sobe muito, mas depois ele vem a correção. Então, é o momento de eu pegar e fazer reservas, fazer outros investimentos mais conservadores. Hoje eu tenho investimentos muito conservadores, que num período atrás jamais eu faria. Mas hoje eu já faço. Por quê? Porque hoje eu já não preciso de tanta rentabilidade. Eu preciso mais ali realmente de proteção, né? E, claro, tá sempre movimentando, sempre buscando lucro, né? Mas uma boa parte eu consigo deixar em investimentos que nem me dão tantos retornos, mas me dão uma grande proteção, né? Que são os seguros. A gente coloca muito dinheiro dentro de seguros, sabe? Você sabe que existe uma lei aqui nos Estados Unidos que os seguros não podem quebrar? Sabia? Não pode quebrar. Que se acontecer, os bancos são obrigados a comprar. Então, onde que eu coloco o dinheiro? É nos seguros. É nos seguros, sabe? Então, tudo isso é proteção. E uma coisa que eu falo pra vocês que estão no Brasil, tá? Porque hoje é aniversário da Invisto pra você. Em janeiro, lá é aniversário da Firewolf. Mas hoje, setembro, é aniversário da Invisto. E então vocês estão no Brasil, são aqueles clientes que investem em real. E quando vocês investem em real, qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu dolarizo o dinheiro de vocês. Então, antes de eu movimentar eles, eu vou proteger eles. Então, eu vou dolarizar o dinheiro e aí depois a gente trabalha em multiplicar, tá? Então, é essa a sequência. Então, olha só, você que tá aí no Brasil, que ainda não conhece o mercado, que ainda não faz parte da Invisto para você, você não precisa ficar com medo, porque nós fazemos isso, nós primeiro protegemos, dolarizando, e depois a gente multiplica. E eu acabei de contar para vocês que hoje eu nem me preocupo mais se o mercado despencar. A gente tem valores suficientes para manter os clientes tranquilamente, sabe? Então, tudo tranquilo. E aí, ok, e aí a gente veio e continuou trabalhando. E aí, gente, o mais legal, sabe o que é? Foi quando tem uma pesquisa que fala que uma empresa, se ela consegue se sustentar, se manter nos primeiros 5 anos, ela vai muito longe, né? Ela vai muito longe. E realmente, gente, os primeiros 5 anos foi assim. Só que quando nós fizemos 5 anos, gente, no 6º ano, a gente fez tanto dinheiro mais do que os 5 anos juntos. Que legal, né? Sabe? Então, você que às vezes tá aí na luta, gente, não desiste. Não desiste, porque os 5 anos não foi fácil, né? Com certeza, né? Movimentando ainda, tinha muita coisa desconhecida e tudo. Mercado, os bancos atrás da gente. Por quê? Porque estava movimentando muito dinheiro. De repente, o banco fechava a nossa conta. Eu tive 3 bancos que fecharam nossa conta por causa da grande movimentação, né? Aqui, ó, a Ju tá dizendo... A invisível vai ser a nossa aposentadoria. Amém. O Anselmo está dizendo, eu apenas comecei com a Invisto. Quero ser uma grande investidora nessa empresa. Amém, amém. E aí, gente, nesses 5 anos não foi fácil. Só que quando a gente pulou pro 6º ano, a gente faturou mais do que os 5 anos juntos. Sabe, foi mais um salto. Lembra que eu falei que a gente deu um salto em 2021? Aí demos um salto ali 2024 para 2025, foi mais um salto. Então a gente vai, né, saltando mesmo. E hoje a gente está completando 7 anos. 7 anos de Invisto. Ô, dona Etienne, que eu tô vendo você aqui, sua bonita, que eu tô atrás de você. Ó, vamos fazer nosso livro. Tem que sair esse livro esse ano. 7 anos de Invisto, nós temos que publicar esse livro. Nosso livro tá pronto. A Etienne que me ajuda aqui no livro. Tá terminando as últimas correções pra gente liberar. Então, no livro eu tô contando isso e muito mais, muita coisa, mas
né, mais específica eu tô contando. Ó, a Nalva tá dizendo, fiz meu primeiro investimento com você ontem. Olha que lindo! Seja bem-vindo, gente. O Marcos, você honra quem acreditou em você. É bem isso, Marcos. É isso mesmo, eu busco honrar aqueles que acreditaram em mim. Exatamente isso. E aí, agora? Rosângela, estamos com 7 anos. E agora? Nós vamos continuar, a gente já está dando novos voos, já estamos fazendo fundo de investimentos imobiliário, né, que antes eu não investia nisso. Por quê? Porque não ia me dar o retorno que eu precisava. Só que hoje a gente já tem volumes maiores, a gente já consegue fazer outros tipos de extensão. Hoje a gente já tá com a Invisto para Você no Brasil, a Fine Wolf aqui nos Estados Unidos e a Fine Home, que é um fundo de investimentos imobiliários para clientes que querem ter a garantia de uma casa. Então você pode investir tendo a garantia de uma casa, tá? Então clientes mais conservadores que querem, então é uma outra opção. Então hoje a gente está crescendo e é claro também nós temos o que? O nosso Bank, o banco digital. Gente, o banco digital, muita gente reclamou, ai não, vocês estão me obrigando e tal. A gente não tá obrigando, porque se você não quiser fazer parte do banco digital, você pode fazer em dólar, em USDT, tá? Então não é uma obrigação. Porém, se você quer continuar recebendo em real, o caminho é pela Bank. E foi tão bom. Por quê? Porque quando você começa a movimentar muito dinheiro, é normal. E o que acontece? Muitos pagamentos. A gente paga a cada 5 dias. A cada 5 dias a gente tem centenas e centenas de pagamento. E aí o que acontecia? Banco travava. Aí não dava. Aí eu tinha que ter dinheiro em todos os bancos e vários lugares e tal. Até que hoje não. Hoje a gente aperta um clique, paga todo mundo de MBank para MBank, tá? A gente paga todo mundo ali na hora, cedinho, teu dinheiro já tá lá, você pode fazer Pix para quem você quiser. Economizou no Pix, no TED, nos deu uma tranquilidade, né? A gente tá e agora nós estamos num novo projeto, tá? Daqui acho que 1 mês e meio, 2 meses, nós vamos dar mais um salto na MBank, é uma mega novidade, algo maravilhoso que vai acontecer, tá? Que já está implementado, é um novo produto dentro da Bank que tá vindo. Então a gente tá crescendo, a gente tem muita coisa ainda para crescer. E onde você quer chegar? 7 anos de sucesso, 7 anos é a perfeição, é verdade, tá? Eu falo, gente, por mim são mais 23 anos, 30 anos, completando 30 anos. Quando você chega lá nos 30 anos, se Deus me permitir, é claro que a minha vida pertence a Ele, né? Então, se Deus me permitir, eu acredito que sim, a gente vai estar lá com 30 anos. E aí, ou eu vou estar tipo Warren Buffett, o Warren Buffett também é alguém que eu olho como inspiração, né? Que é o dono de uma grande gestora aqui nos Estados Unidos e ele é um senhorzinho. Hoje ele já não trabalha mais, ele ainda é a cara da gestora dele, mas ele já tem todo um time inteiro. E falando em time, gente, eu poderia fazer tudo isso sozinho? Não. Eu não consigo fazer sem o meu time do meu coração. Quem conhece o meu time? Quem vai falando o nome aí de quem vocês conhecem que fazem parte do time da Invisto para você. Quem vocês conhecem? Se vocês são meus clientes, vocês já sabem que a gente tem o nosso time, né? Vamos ver se alguém lembra do nome do nosso time. E é claro que primeiramente, a Isabela, ó, a Ana Paula tá falando da Isabela, a Cris, isso aí, gente. E aí tem outras pessoas por trás também, ó, a Cris é o nosso showroom, a Bela, isso aí, a Isabela, a Cris, olha aí, Cris. Gente, eu não posso fazer nada sozinho, sabe? Então a gente tem o nosso time, a gente tá aumentando. Hoje, olha, a Marta tá entrando pro nosso time aí também. A Carla, vocês não conhecem a Carla, né?
A Carla sabe esses postzinhos que vocês recebem? É a Carla que faz para nós. E aí tem o time financeiro, tem o time do conselho, nós temos a Camila, isso mesmo. A Cris é muito simpática, é verdade. Eu preciso, o Félix também, um dos nossos conselheiros, a Josiane. Gente, a Josi, ela tá comigo desde o início. Desde o primeiro ano da Invisto. Vocês não conhecem ela, ela faz parte do financeiro. Ela trabalha mais atrás, né? 23 anos, se o Senhor ainda não tiver voltado, estarei aposentado e vivendo com os rendimentos da Invista. Amém. Olha aqui, ó, gente, o Paulo tá perguntando como funciona esse negócio. Paulo, nós somos uma empresa, tá? Essa semana a gente recebeu uma cliente que mandou uma carta para nós, que mostrou uma carta onde o banco falava que nós não tínhamos autorização do Bacen. Realmente, gente, é verdade, a gente não tem mesmo, tá? Mas por quê? Qual que é o modelo que nós trabalhamos? Nós trabalhamos através do modelo de SCP, que é uma sociedade de conta de participação. O que é isso? Gente, nós juntamos todo o dinheiro, a gente junta esse dinheiro, vocês são sócios da Invisto. No meu coração, lá no final de 30 anos, que não tiver ninguém para substituir, o meu coração fala, gente, o meu maior sonho é chegar uma hora e dizer assim, olha, a gente tem tantos clientes, nós temos tanto de dinheiro, a gente vai dar uma parte para assistência, né, para a igreja e tal, outra parte a gente vai dividir esse dinheiro por todos os clientes. Então, além de vocês estarem tendo o rendimento de vocês, lá na frente, vocês ainda vão ganhar além do capital de vocês, sabe? Essa é uma intenção do meu coração. O Roger está dizendo, a Cris é muito atenciosa, eu gosto muito do tratamento dela. Você junta a grana, a Rô investe e divide o lucro. Exatamente. Só que a divisão do lucro, ela não é igualitária no sentido assim, deu lucro, eu passo para vocês, deu prejuízo, eu passo para vocês. Por quê? Porque a gente faz aquele sistema que eu falo para vocês, tá? Né? Eu comecei essa live falando do quanto eu tenho tranquilidade em guardar dinheiro. Então, se vocês não sabem guardar, gente, deixa que eu guardo, tá? Eu guardo para nós, tá? E aí é isso que eu faço, né? A gente vai acumulando valores e tudo, e aí vocês podem contar com esse valor mês a mês. Então, Paulo, dependendo do quanto você investe, você tem uma rentabilidade já pré-fixada, tá? Você tem uma rentabilidade pré-fixada. E aí, se der muito mais, eu não vou pagar o excedente, mas também se cair, der menos, a gente não paga, não devolve menos para você, tá? Outra coisa que muitos clientes falam para mim, assim, principalmente clientes novos, falam assim, tudo bem, eu vou colocar lá 120 mil, vou ganhar uns 5 mil todo mês, esses 5 mil ela consegue, mas eu quero ver se no final meu 120 volta. Volta, gente, volta. Ontem aí terminou um contrato do cliente de 200 mil, voltou. Agora tem um cliente aí que vai precisar tirar quase 1 milhão e pouco, ok, tá bom, pode tirar. O contrato dele nem venceu, mas ele vai precisar. Existe essa possibilidade. Claro, tem juros, tem multa, né? Porque a gente tem um contrato, mas você pode tirar seu dinheiro a hora que você quiser, sabe? Ó, o Roger falando, Rô, fala mais um pouco sobre o fundo imobiliário. Gostaria de saber sobre construir na América. Legal, Roger, legal. O Paulo, depois me passa o portfólio. Exato, então, sobre o fundo imobiliário, tá? O fundo imobiliário, vocês também têm um rendimento. Na verdade, o que a gente fez? A gente abriu um fundo, tudo segurado pela SEC, tudo certinho aqui, com advogado, com vários, é um calhamaço assim, sabe? Pra vocês assinarem, né? Não é igual o nosso contrato, não, é desse tamanho, né? Porque aqui tem que ter toda essa regulamentação. E aí a gente abriu um fundo, e esse fundo a gente agora tá terminando a construção de uma casa. Essa casa vale 420 mil dólares. Então, se você quiser investir, você vai entrar nesse fundo onde essa casa tá dentro. Então, quem está dentro desse fundo
tem a garantia dessa casa. Então, quanto que eu vou poder pegar de investimento? 420 mil, é o máximo que eu posso, porque é o valor da casa. E aí a gente vai alugar, só que daí a gente já, com esse 420 mil que a gente vai recuperar, a gente vai construindo outras casas ou comprando em leilão, reformando e colocando. E a gente vai fazendo um portfólio imobiliário dentro desse fundo. E você vai ter uma rentabilidade, não é a mesma da cripto, tem que caminhar dentro do mercado, tá? Uma média, se você vem aqui para os Estados Unidos e você compra uma casa e você vai alugar, você vai ter um retorno entre 8% e 9%. Quando muito, você vai ter 11% ao ano, tá? Com o retorno da casa. Aqui você vai ter 15% a 18%. Então você vai ter um lucro maior e com garantia na casa, tá? Então é uma outra opção para você diversificar o teu valor. Então esse é o formato da Fine Home. E você terminou teu contrato, você pode tirar seu dinheiro de novo também, tá? E aqui é legal que você pode fazer vários contratos juntos e o retorno é o mesmo. Ó, o Sérgio, ele é um grande broker aqui da Flórida, tá? O broker é o cara que é o dono de uma, como chama? Corretora, né? Não é corretora que chama. Como chama, Sérgio? Como chama? Ele tem vários realtors. Realtors são as pessoas que tiram a licença e vendem casas. E ele é o dono da, como chama no Brasil? A gente vai esquecendo mesmo as palavras, viu? Vai esquecendo, né? Então ele é o dono ali onde tem vários realtors e ele está aí super interessado. A gente vai fazer vários business juntos aí e ele é uma das pessoas que tá aí também me ajudando nesse business. A Yasmin tá falando, nem isso hoje em dia. Ó, gente, a Yasmin, ela pode falar de carteirinha no sentido, porque ela tem muitas casas, tanto que ela vendeu algumas casas para investir na Fine Wolf, para investir na Invisto, e ela falou que eu falei que você ganha assim, né, 8, 9, muito 11, mas olha o que ela tá falando, nem isso hoje em dia, na melhor cenário, 8 a 9% ao ano, né, Rô? Então, olha, é isso que eu quero, gente, eu quero fazer um outro tipo de investimento onde você ganha mais, e sem se preocupar. Não precisa se preocupar. Deixa que a gente se preocupa. Deixa que nós fazemos. A Yasmin, ela tem várias casas. Vários. Está construindo e tudo, né? E ela já teve as suas rentabilidades. E ela já vendeu, já investiu aqui conosco. Então, ela tem ela tem muita experiência nesse mercado. Mas o que eu vou fazer? Eu quero fazer um grande fundo imobiliário, né? Então a gente tá começando com a primeira casa de 420. É o iniciozinho também, gente. É mais um business aí que a gente vai multiplicando. Ó, o Orley tá dizendo, Orley, tava falando com a Kati hoje, sua indicada. Esse mês é mês de comemoração por aqui. Olha, gente, olha só que coisa mais linda. Esse mês é mês de comemoração por aqui. Terminei de pagar meu apartamento esse mês. Pago 100% com os retornos da Invisto. Vou comemorar na Alemanha, mas é a cara dele mesmo. Semana que vem, viagem patrocinada pela Invisto. Olha aí, gente. Olha aí. Né? Isso aí, thanks, Rô. Fica por aí que tem novidade pra você. A Marta, corretora imobiliária, isso mesmo, corretora imobiliária. Ó, o Luciano, parabéns, irmão, glória a Deus, imobiliária. Os imóveis se valorizam como no Brasil com o passar do tempo? Sim, se valoriza também, sim. Ainda sobre o fundo imobiliário, em termos de valor, qual é o melhor valor para iniciar? Aqui o mínimo é 10 mil dólares, então é por volta de 50 mil. Né? 50 mil, né? Tá 5,30? Uns 53 mil aí, 53, 55 mínimo para investir aqui, tá? Mas pensa, gente,
Com 50 mil reais você está investindo numa casa aqui nos Estados Unidos. Você pode dizer, olha, eu tenho parte de uma casa lá nos Estados Unidos, eu tenho um investimento imobiliário lá nos Estados Unidos, é outra proteção para você, tá? Então vale a pena também, tá? Ó, o Lima tá dizendo aqui, ó. Muito mais clientes poderiam fazer parte da Invisto, porém tem vários grupos de pessoas mal intencionadas que comprometeram a disposição e a capacidade de pessoas enganadas em investir. É verdade, Lima, eu sei, eu enfrento muito isso hoje, sabe? Onde muitas pessoas falam, ah, não, isso aí é golpe. Várias pessoas falam, né? Por quê? Porque já levaram golpe lá no passado, levaram recentemente. E o golpe, gente, tem em todas as áreas. Mas na cripto tem muito e muito mesmo. Ó, o Sérgio tá dizendo assim, ó, capital rate de 6% na Flórida, tem que fazer festa. Gente, olha o que ele tá falando, tá? Você vai comprar uma casa e você vai ter um retorno de 6% ao ano. A gente vai pagar de 15% a 18%. Olha que lindo, olha que lindo. E com garantia na casa. É isso que a gente quer. A gente quer realmente te dar um investimento com tranquilidade e segurança. E outra, aí você pode receber todo mês ou você pode receber no final, tá? Só que daí a Fine Home é só 2 tipos, tá? Não tem contrato flexível, nada. Ou você faz um contrato para 1 ano e você recebe todo mês, igual na Invisto e na Fine, ou você recebe tudo no final, tá? A Yasmin tá dizendo, sim, para investir em imóvel, eu estaria fazendo com a Fine Home. Hoje estou explorando o setor comercial, mas que a maioria não consegue começar já nisso sem experiência. Aconselharia Fine Homes. Muito bem, se a pessoa tem medo, obrigada. Olha aí, Cris. Investimento passivo em imóvel vale a pena. Ó, o Marcos aí acreditou em mim. Ó, o Paul Jones falou assim, ó, medo de cair numa nova pirâmide. É normal, Paul Jones, é normal você ter medo, tá? Se você já caiu principalmente. Só que assim, ó, contra fatos não existe argumento. Estamos hoje comemorando 7 anos. Então, não teve pirâmide que sustentou mais de 2 anos, gente. Não teve. Não teve pirâmide que sustentou mais de 2 anos. Não passa. Porque a pessoa ela já vem com intenção de dar golpe. E aí é uma coisa que a gente não tem essa intenção, com certeza, né? Ó, o Gui tá dizendo assim, por isso que eu falei que eu vou investir dependendo do caráter de avaliação dos vídeos de engajamento. Isso diz muito sobre a empresa. É isso aí, Gui. É isso aí. Infelizmente, o medo não é um sentimento de Deus. O inimigo usa para paralisar e não para prosperar. Ter cautela é uma coisa. Ser paralisado pelo medo não é de Deus. É verdade. A gente fez a mentoria do medo à riqueza e a primeira aula foi só sobre o medo, E a gente fez quebra de medos, pessoas quebrando assim o medo que ela tinha de investir, sabe? Aí, olha só, o Roger. A título de curiosidade, sendo investidor imobiliário, consigo facilitar a aquisição de visto pertinente a investidor na América? Nesse sistema, não. Não, você consegue, mas em outros sistemas. Na Fine Homes, ainda não, mas é uma possibilidade no futuro, tá? Ainda não, tá? Então, ainda não. Mas no futuro, sim. No futuro, sim, mas aí você pode entrar como investidor também, tá? E aí, gente? Aí, hoje, nós estamos comemorando esses 7 anos. E quais foram as promoções? Quem tá aí? Vamos falar se as pessoas que fizeram o vídeo estão aí, gente. Então, agora a gente estamos caminhando para finalização. Já deu 1 hora aqui eu falando para vocês. E aí, a gente tá agora finalizando, tá? Então, agora a gente vai ver, quem ganhou, nós tínhamos a promoção, tínhamos 2 promoções. A primeira, de você fazer um vídeo contando a sua experiência. Ai, gente, nossa, eu morri de chorar nos vídeos. Morri. Hoje a Carla fez um outro vídeo juntando vários vídeos. Eu vou postar pra vocês verem. Que lindo. Eu comecei já de manhã, já tava chorando. Que daí eu começo a ver, já me emociono e tal. E nós tivemos muitos vídeos muito legais. Mas a regra era, tá? Não é visualização. Às vezes a pessoa achou que era visualização. Tinha ali a regra.
que era o quê? Primeiro, era compartilhamento, tá? As meninas que me ajudem aí, tá? Camila, Carla, Cris, tá? Vão me ajudando aí, tá? Compartilhamento valia 10 pontos. Comentários era 7 pontos, né? Gente, me ajudem aí, né? 7 pontos. E like, eu acho que era 1 ponto, tá? Eu acho que não tinha visualização, tinha realmente o que era mais importante para nós, para que você pegasse esse vídeo e você enviasse para outras pessoas, compartilhando. Quanto mais compartilhar, maior a chance que você tinha. E nós tivemos assim, ficou 3 ali, muito engajada ali, né? Que foram os 3 vídeos. Que foi ali o 3º lugar, a Karen. Gente, eu amei o vídeo da Karen. Karen, você nem sabe, mas o teu vídeo me ajudou a tomar uma decisão que a gente estava pensando aí, né, em adquirir um mercado, alguma coisa assim, né? E aí aquele teu vídeo, foi no dia, né, surgiu a possibilidade da compra do mercado e tal, não seria eu que ia cuidar, né? Seria meu parceiro, e aí eu lembro que a gente tava e será que compramos? Né? Eu só ia investir, não ia trabalhar com isso. E aí aquele teu vídeo veio e eu não dormi a noite inteira pensando nesse vídeo, sabe? No outro dia, não queremos, não. Aí nós fizemos, sabe? Então, ó, teu vídeo ficou muito legal. Você ficou em 3º lugar. Em 2º lugar foi a Grace, né? A Grace também ficou ali acirrado. E o 1º lugar, quem ganhou? Ó, a Carla tá ali, ó. A Carla tá compartilhando, ó. Compartilhamento 10 pontos. Comentário 7 pontos. Curtidas 3 pontos. Aí tinha visualização. Visualizações 1 ponto. A Grace, ela ganhou ali 1 ponto na visualização, né? Teve muita visualização, mas sim, Ana Paula, parabéns. E realmente, gente, a Ana Paula, o dia que saiu o vídeo dela, meu Deus, eu vi ela assim, ó, ela mandava pra todo mundo. Um monte de gente falando, ó, recebi esse vídeo. Então, Ana Paula, parabéns, você acaba de ganhar 7.000 reais. Tá? Ficou muito legal o seu vídeo, parabéns porque você se esforçou, tá? Então você vai ganhar 7.000 reais. E qualquer outra promoção, vamos ver. Orley, você tá por aí, Orley? Tá por aí, Orley? A outra promoção era o quê? Sim, muito bom, hein? 7.000 reais, parabéns. A outra promoção era quem mais indicasse, tá? Quem mais indicasse. E deu empate, gente. Deu empate. O Orley e o Luiz. Luiz, você tá por aí, Luiz? Luiz, você tá por aí? E aí, então, eles indicaram a mesma quantidade de clientes, tanto o Orley quanto o Luiz, tá? Sim, segundo prêmio, quem mais indicou? Exato, quem mais indicou? Nós tivemos 2 clientes que indicaram a mesma quantidade de clientes, tá? E aí, empatou. Aí a gente ia fazer o desempate, não tinha a regra da segunda, tá, gente? Porque nós falamos, quem indicar mais ganha. Só que nós não contava com o empate, não contamos com isso. Então daí, vamos pelo maior valor, mas na verdade eu vou falar pra vocês, gente, que entre uma pessoa vier e investir 1 milhão e 20 pessoas investir lá 50.000, eu prefiro 20 pessoas. Quanto mais pessoas é mais importante do que valor. Pessoas são mais importantes do que valor, tá? Então, nós tivemos empate e aí a gente ia fazer até pelo valor, né? Eu falei, gente, mas eu não quero misturar valor, eu quero pessoas. Quando veio a mesma quantidade de pessoas, a gente vai dividir, tá? Então,
Orley e Luiz eu vou dividir, é R$3.000, vocês já ganharam muito dinheiro indicando, né, ganharam muito dinheiro e agora vocês vão ganhar mais um Pix de R$1.500 cada um, então a gente vai dividir, tá? Porque a gente não vai disputar pelo valor. Então, Luiz e Orley receberam, né, R$1.500. E você que tá até aí, tá? Orley e Luiz, parabéns. E você que está até agora aqui, ó, Roger é indicado do Luiz. Eu vi mais uma pessoa aqui que diz que é o Cacamacho também indicado do Luiz. Olha aí, ó, indicou mesmo. Karen, infelizmente a regra não ficou clara, não dizia proibição da compra, então acabava que podia, mas a Invista é confiável, Invista sem medo, vida que segue. Então, gente, a questão é assim, ó, nos passados já teve essa questão, a gente falou, ó, a gente não compra seguidor e tal, mas o pessoal ia lá e impulsionava. Aí esse ano a gente deixou, quem quiser impulsionar, impulsiona. Por quê? Porque o compartilhar você não consegue comprar. Você tem que ir na raça mesmo, sabe? Então, por isso que a visualização é só um ponto. Então, não era o principal. O principal era você compartilhar, tá? E aí, ó, vou tomar um chopp na Alemanha. Você faz favor de tomar um chopp e gravar um vídeo pra mim, tá? É isso aí, parabéns. O vídeo teve muito avanço, é verdade. Gente, agora você que ficou por aí, claro que você não vai sair sem presente também, né? Você também vai ter a opção de você ter um presente, tá? Então, agora eu vou fazer mais 3 sorteios de R$1.000. Quem quer ganhar R$1.000 aí? Ó, se você tá aqui na live, você tem a opção de ganhar R$1.000, tá? Então, como que a gente vai fazer, tá? Tem sorteio de R$1.000. Deixa eu ver se eu já falei de tudo. Já falei, já agradeci minha equipe, já falei da história. Sim, exato, já falei de tudo. Agora eu vou sortear 3 Pix de R$1.000 para você que ficou aqui, ok? A Karen foi muito mais Ana Paula para ganhar, eu vi o esforço, é verdade. Então nós vamos eu vou fazer uma pergunta, tá? Sobre a Invisto, é claro. E, gente, como tem a questão da internet, às vezes, eu mandei antes, eu mandei depois, é o primeiro que eu ver aqui, porque tá subindo aqui pra mim, tá? Então, eu vi aqui, é aquele que eu vejo, eu não tenho preferência por ninguém. Todos vocês são os meus clientes amados, tá? E se você não é cliente, você também está participando, tá? Então, eu vou fazer uma pergunta, tá? E aí depois eu vou sortear, vou falar o número, vocês vão ter que acertar esse número, tá? E então, vamos lá, são 3 Pix de R$1.000. O primeiro, vamos lá para minha pergunta. Atenção, a pergunta é: qual o valor de retorno de contrato fechado para 35.000? Tá? Quanto que se você tem um contrato fechado para 35.000, digamos que você tem um contrato fechado de 35.000, quanto você ganha por mês? Você vai ganhar tudo no final, você não recebe no mês a mês, porque é contrato fechado. Não, 3,5 é contrato anual, não é fechado. Qual que é o fechado? 2,5? Não. É contrato fechado, G. 3,5 é para contrato anual. O contrato fechado é aquele que você não recebe mês e mês. Não é 4,5. Não é 4. Não é 3. Não é 3,5. 3,62. Yasmin acertou. Parabéns, Yasmin. Ganhou R$1.000. A Yasmin, gente, ano passado foi ela que ganhou o vídeo. Ela falou que ela ia ganhar alguma coisa, mas você não é fraca mesmo, né? A Yasmin acertou. 3,62. É isso aí. Muito
bom! A Yasmin acertou, 3,62. Parabéns! Uhul! A Yasmin, e olha que legal, gente. A Yasmin, isso, Lud, é 3,62, mas a Yasmin já ganhou. Olha só, a Yasmin, ano passado, ela que ganhou do melhor vídeo. E ela doou o valor todo. E quando eu fiz a live com ela, ela falou, eu vou fazer o vídeo de novo, vou ganhar e tal, porque eu quero doar o dinheiro. E olha aí, ó, você vê, gente, eu falo que Deus ajuda aquele que tem um coração transbordante, aquele que pensa no outro. Parabéns, Yasmin! Legal! Agora vamos para a próxima. Agora, eu vou escrever, gente, eu vou escrever aqui, ó, tá? Eu vou escrever um número aqui, de 0 a 100, tá? É o primeiro aqui que eu vejo, gente, porque tem a oscilação da internet, tá? O primeiro, eu vou falar pra vocês que o primeiro número que eu pensei é 7. Eu falei, mas é muito fácil, gente, eu não vou colocar 7, tá? Então nem põe 7, porque eu não vou colocar, tá? Então são 99, é de 1 a 100, tá? E aí... eu vou escrever, deixa eu pensar, eu já tinha pensado um número aqui, mas agora eu esqueci, deixa eu pensar que número aqui, aí eu falo pra vocês, não coloca ainda, deixa eu colocar aqui. Pronto, ó, tá aqui, tá escrito, pode soltar, não é 49, não é 65, valendo R$1.000, gente. Eu escrevi um número aqui, não é 73, não, até pensei em 73, mas não fiz, não é 18, não é 67, é de 1 a, não é 79, não, Ludmila ganhou 23, Lu ganhou. A Ludmila já trabalhou comigo também, é a Mila, né? A Mila já trabalhou, Mila ganhou R$1.000, que legal que você ganhou. Uhul, muito bom. Pensei em 100 também, mas não coloquei 23, tá? E antes do último número, eu vou sortear mais um número, tá? Antes do último R$1.000, gente, uma das coisas que eu faço é tentar também não só ajudar os clientes, né, nesse sistema que a gente faz, mas eu gosto muito de fazer parceria, tá? Com os meus clientes, porque os meus clientes, eles estão aí trabalhando, lutando, e eles pegam o dinheiro e eles confiam em mim, e eu busco fazer parcerias com os meus clientes também. Então, olha a parceria, todas as parcerias que eu fiz, gente, foram com clientes meus, tá? Não foi parente, não foi nada, foi com cliente, tá? Então, a MM Bank, tá? Quem é minha sócia é a Márcia, ela é minha cliente há 4 anos. Ela foi a primeira, eles foram os primeiros a colocar $100.000 aqui nos Estados Unidos. Então, a gente se juntou e a gente fez, então ela, né, antes de tudo, ela foi minha aluna, tá? Ela fez o curso, ela comprou o curso, ela fez o investimento antes no Brasil, daí depois ela comprou o curso, depois ela fez a mentoria e depois ela começou, né, a grudar em mim. Ela falou, não, quero trabalhar com você, quero trabalhar com você, quero trabalhar com você. E ela tem muitas habilidades da qual eu não tenho, então eu fiz uma parceria com ela. Então, né, MM Bank é parceria de cliente, é eu e uma cliente minha. Aí tem outras parcerias que eu faço, por exemplo, o Luciano tá aí, Lu tá aí, tá? Luciano tem a nossa parceria com os consórcios. Eu não faço consórcio, gente, mas ele é meu cliente. Eu faço consórcio com ele, ele traz muita gente para Invisto, e o formato que ele faz é muito legal, porque ele faz uma estudada, ele vê aí
quanto que você tem, ele vê aí, por que você não coloca na Invisto? O valor que você coloca na Invisto, você consegue pagar tantas cartas. Então ele faz isso. Ou às vezes o contrário também, você pega, já começa a pagar ali, né? E aí às vezes você é contemplado. Por exemplo, eu tenho uma carta contemplada de 60 mil, fiz um banco de cotas com ele, fiz várias cotas, né? Fizemos acho que 10 milhões de cotas, né? 10 milhões em cotas. E aí eu já tenho uma carta já que já foi contemplada. Então, também é uma outra parceria, tá? Uma outra parceria. Eu indico ele porque eu conheço o trabalho dele e ele também indica muito a Invisto. Sempre parceria, gente. Então, eu busco fazer isso, tá? E qual que é a outra parceria? A Luzia também. A Luzia também já é minha cliente, nós já fizemos várias lives, a gente abriu agora a mentoria do medo à riqueza, fizemos a primeira aula na quarta-feira, se você quiser ainda vale a pena entrar, você não vai perder a primeira aula porque a gente gravou, você assiste, e aí a gente faz revisão também, e aí, gente, é desbloquear a mente, é abrir a mente de vocês, também é com uma cliente. Então, eu gosto de fazer parcerias com pessoas que também acreditaram em mim, né? Porque a gente tem que ser uma via de mão dupla, né? Lembra, eu já fiz um curso em Harvard, que é negociação no método Harvard. E o método era win-win, ganha-ganha, onde todos ganham. Os clientes vêm, trazem cliente para mim, eu indico os clientes também, tá? E se você tem, às vezes, algum serviço que você também trabalha, pode me falar que eu posso ajudar, sabe? Então, a gente pode, às vezes, não fazer parceria, mas eu posso indicar, tá? Então, também eu quero falar isso, tá? Ok? E já estamos encerrando, vamos fazer o nosso último Pix de R$1.000. Deixa eu dar uma olhadinha aqui embaixo para ver se tem alguma coisa. Yasmin, que linda. Quanto mais a gente conhece a Rô, mais a gente quer estar perto. Gente, ontem, ai, que linda, eu recebi um convite de casamento de uma cliente minha aqui. Tua amiga Yasmin aí. E, eu fiquei tão feliz, daí eu falei, eu vou, pode saber que eu vou. Ela falou, vai estar cheio de cliente teu lá, sabe? Muito legal. Ó, o Luciano tá dizendo, Invisto pra você e a Demicon estão com parceria, onde você pode aí alavancar seu patrimônio. Yasmin também falando que o Luciano é bênção, que também tá investindo com ele, né? O Luciano tá falando aí, parceria, exatamente. Que lindo! E agora vamos para o último. Deixa eu pensar. Tá, já pensei aqui, já sei o número. Gente, o último Pix de R$1.000, de 0 a 100, fala lá. A Etienne falou, pessoal, já pode reservar o exemplar do seu livro. Aí, ó, gente, meu livro vai sair, tem que sair esse ano, tá? Ó, valendo R$1.000, tá? R$1.000, o último Pix, 30 não, 66 não, 86 não, 77 não, não é 50... Não é, deixa eu ver, não é 45, 55 não é. Giovanni, firme e contente com a Invisto, amém. Não é 54, não é 100, não é 2, não é 71, não é 07, não é 70, não é 3. Vamos lá, valendo R$1.000. Coloca o número aí de 0 a 100, não é 12, não é 10, não é 8, não é 15, não é 27, não é 32, 8, 27, não é. Valendo R$1.000, gente, coloca o número aí, não é 87, 49, não é. Vamos lá. 13, não é 13, não é 48, não é 18, não é 61, não é 17, não é 22, não é 38. Vamos lá, senão eu vou ter que dar uma chance para vocês. Não é
58 não é, não é 1, não. Não é 60, 94 não. 50 não. Não é 36, 37, não é 9, não é 54, não é 12. Ó, Luzia entrou aí agora. Não é 5. Tá valendo R$1.000. Coloca o número de 0 a 100 aí, que é um Pix de R$1.000. A Yasmin já ganhou. A Ludmilla já ganhou. Não é 24. Não é 92. Eita! Gente! Não é 12. 28 não é. 0 não. É um número de 0 a 100, Lu. Número de 0 a 100, valendo um Pix de R$1.000. Gente! Não é 91, não é 1. Não é 96, não é 84. Olha, gente, eu não vi ainda. Se já saiu, eu não vi. Eu tenho que olhar ele aqui, mas eu não vi ele ainda. Eu não vi o número aqui ainda. Se eu falar algo, vocês vão descobrir. Tanto que não é 19, tanto que o pessoal da minha equipe não pode participar, não é 23, não pode participar, porque eles sabem. Não é 30. Vamos lá, ó. Mais dois, ó, são 1h53, mais 2 minutos. Se ninguém acertar, eu vou dar a dica. Não é 7, não é 01, não é 14, não é 40. Eita, esse número é difícil. Na verdade é bem fácil. Se vocês olharem para mim, vocês vão saber que número. Não é 32. Não é a minha data de aniversário. Não é o número, não é quanto. Ó, mais 1 minuto, se ninguém acertar eu vou dar. Não é a minha idade, não é a minha idade. Ninguém acertou, gente. Não é 9, não é 48, não é 4, não é 49, não é 33, não é 46, 8, ó, mas tá terminando, eu vou dar a dica. Não é 39, não é 20, ninguém falou esse número. Vocês falaram antes e depois, mas não falaram o número. Antes e depois vocês falaram, mas vocês não falaram o número. Quem sabe a data do meu aniversário? 11! Ana Paula! Acertou! Ana Paula! É 11 de junho, meu aniversário! Sim, Ana Paula ganhou, deixa eu ver aqui. É a mesma que ganhou o vídeo? Qual Ana Paula? Ana Paula, acho que é a mesma do vídeo, né? Isso, é a mesma do vídeo. Oh, gente, R$8.000 ela ganhou. R$8.000, gente, muito... Tirar uma foto aqui. Muito obrigada por vocês ficarem até aqui, por vocês fazerem parte dessa história, tá? Então a gente vai passar aí o valor, já vou pagar vocês. Ó, o William sabe, agora vocês sabem que é dia 11, né? Mas já foi. Tá? Então, obrigada por vocês fazerem parte. Daqui 1 ano nós vamos estar comemorando de novo 8 anos, tá? E a gente ainda tem muita coisa para crescer junto, tá? Não desistam, incentivem outras pessoas a estarem conosco, tá bom, gente? Um beijo, eu amo cada um de vocês e olha, gratidão por vocês confiarem. William, eu não vi 11, de verdade. Eu falei, eu tenho que ver, porque eu não vejo pela internet, eu não vi. Eu vi depois eu vi. Parabéns, Ana Paula, parabéns, obrigada. Muito obrigada. Tchau, gente, Deus abençoe, um beijo pra vocês.